Olá, meu nome é Giovana, eu sou infectologista pediátrica aqui da Ludicar e hoje eu vou falar com vocês sobre uma doença que infelizmente voltou a circular no país. É o sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa causada por um vírus que é altamente contagiosa. É fácil transmitir de pessoa a pessoa. A transmissão pode ocorrer de forma direta, ou seja, no contato direto com secreções respiratórias de indivíduo doente, secreção nasal, saliva, catarro, ou de forma indireta. Esse indivíduo doente, ao falar, tossir, espirrar, elimina vírus no ar e qualquer outro indivíduo que estiver ali por perto e respirar esse ar contaminado pode adquirir os vírus por via respiratória. Outra forma indireta é através de superfícies contaminadas. Esse indivíduo doente, quando ele tosse, espirra, muitas vezes leva a mão à boca. E essa mão contaminada, ao tocar uma superfície ali, pode contaminar uma superfície e um outro indivíduo pode adquirir dessa forma, encostando nessa superfície e por vezes a gente inadvertidamente põe a mão na superfície, coça o olho, coça a boca, põe a mão na boca e assim adquire o vírus. Então, ela é muito fácil de se pegar. A gente tem que prevenir. Qual é a forma mais eficaz de prevenir? Vacina. A vacina de sarampo é uma vacina já bem antiga, tem muitas décadas de existência. Atualmente, o sarampo está dentro da vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Essa vacina é conhecida como tríplice viral. A primeira dose dela, no calendário vacinal da criança, é feita a partir do 1º ano de idade. Então, idealmente, a gente faz uma dose com 1 ano de idade e com 1 ano e 3 meses a gente faz um reforço. Essa vacina, ela pode ser feita em adultos, então é interessante que todos os adultos ao redor da criança, não só a criança, mas os adultos também, chequem sua carteira vacinal para ver se tem essa vacina em dia. É uma vacina bastante antiga e bastante segura. Ela é uma vacina composta por vírus vivos atenuados. O que é isso? Tem o vírus ali, ele está vivo, só que ele está enfraquecido. Ela tem algumas contraindicações formais, sim. Algumas pessoas não podem fazer essa vacina. Quem são elas? Gestantes, pacientes com algum tipo de imunodepressão, ou seja, quando as defesas estão mais baixas, por alguma doença, por algum tratamento como quimioterapia, são contraindicados de receber essa vacina. E bebês abaixo de 6 meses. Crianças de 6 meses a 11 meses não costumam receber essa vacina na rotina de vacinação da criança. Até, como eu disse, a primeira dose em geral a gente faz com 1 ano. Apesar disso, a gente sabe que em algumas situações a gente pode muitas vezes indicar o uso da vacina antes do 1º ano, a partir dos 6 meses. Que situações são essas? Quando esse indivíduo, esse bebê de 6 meses a 11 meses, porventura tem contato com alguém que esteja com suspeita ou confirmação de um caso de sarampo, idealmente a gente indica uma vacinação, uma vacina de sarampo, cachumba e rubéola, até 72 horas do contato. É lógico, se isso ocorreu há mais de 72 horas, muitas vezes a gente indica também. A gente só orienta que, se tiver o contato com esse indivíduo doente, procurar o sistema de saúde o mais breve possível, para fazer a chamada vacina de bloqueio. A vacina de bloqueio tem o intuito de tentar evitar que esse indivíduo que teve contato realmente evolua para a doença. Nesse caso, nos bebês entre 6 meses e 11 meses, se porventura eu indiquei a vacinação de bloqueio, ele vai seguir posteriormente o calendário vacinal normal da criança. A gente considera essa vacina de bloqueio eficaz para bloquear a doença naquele momento, mas antes de 1 ano a gente não considera como uma dose eficaz para o esquema para a vida toda. Então, sempre que fez a vacina de bloqueio antes de 1 ano de idade, a gente indica ainda fazer a dose habitual de 1 ano e o reforço com 1 ano e 3 meses. Eventos adversos da vacina, né? Quais efeitos a gente pode observar pós-vacinação? Não é todo mundo que vai ter algum tipo de reação vacinal ou algum evento adverso. Mas quando eles ocorrem,
Os eventos mais comuns são febre, dor local, pode ter dor articular, muitas vezes, então dor nas juntas, isso pode acontecer. Antigamente, já houve uma história de tentar se associar à vacina a casos de autismo. Isso foi comprovado, ou seja, cientificamente se viu que não tem relação dessa vacina com casos de autismo. Então fiquem tranquilos, isso é uma história que rolou e aconteceu no meio científico há muitos anos atrás, mas isso foi comprovado por diversos estudos que essa relação não existe. Portanto, para aqueles grupos que estão indicados, para os grupos que têm indicação da vacina, a gente sabe que ela deve ser feita, é uma vacina extremamente segura e eficaz. Ela confere uma proteção de 95% ou mais, então ela é a forma mais eficaz de se prevenir do sarampo. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o quadro clínico do sarampo, ou seja, os sinais e sintomas que ele causa no indivíduo. Primeiramente, a gente deve saber que, após o contato com alguém doente, esse indivíduo que porventura tenha pego o vírus, pode levar mais ou menos, em média, 10 dias para começar a ter algum sintoma. Os sintomas iniciais costumam ser febre, coriza, congestão nasal, evolui posteriormente com conjuntivite. Tem um termo até em medicina que a gente fala de face sarampenta. O indivíduo fica extremamente congesto, parece um gripadão, muito catarro, muita secreção, fica assim bem com uma face com bastante catarro. Na evolução do quadro, ele evolui com um sinal que chama exantema. O que é isso? Exantemas são manchas vermelhas no corpo. Essas manchas costumam se iniciar atrás das orelhas ou em face e depois acometem o corpo. O exantema surge a partir entre o segundo e quarto dia de sintomas, ou seja, quase 2 semanas depois que você entrou em contato com a pessoa doente. O que é importante saber? Essa doença, então, lembra um gripão no começo, depois de 2 a 4 dias evolui com essas manchas. Ela pode evoluir muito bem, a maioria das pessoas vai bem. O problema é que o sarampo pode evoluir também com complicações. Esse vírus, ele tem a capacidade de, temporariamente, baixar as células de defesa. Com isso, pode facilitar a aquisição de infecções bacterianas nesse período. Então, pode evoluir com complicações como pneumonia, pode ter complicações de sistema nervoso central, então fazer algum quadro neurológico mais importante, causado pelo vírus mesmo. Então, existem quadros graves associados ao sarampo. Por isso que a gente sempre preconiza a vacinação. Tudo bem, uma grande parte das crianças que pega sarampo vai muito bem, obrigada, mas existe uma pequena parcela que pode evoluir com quadros graves, inclusive a óbito. O sarampo, a transmissão como ocorre? Quanto tempo ocorre? A partir daquele exantema, aquela manchinha no corpo, a gente sabe 4 dias antes do surgimento do exantema e 4 dias depois, costuma ser a média de tempo de transmissão. É quando o período em que o indivíduo doente está transmitindo mais a doença. Então a gente deve ficar atento, toda vez que a gente sabe, tem uma suspeita de sarampo, se a gente teve contato, tentar para esse tempo. Porque se eu tive contato, é interessante procurar um profissional de saúde para ver se minha vacinação está em dia. Isso já é bom checar agora, antes até do contato. Checar se a vacinação está em dia, se não tiver em dia ou se tiver indicação, fazer o bloqueio vacinal. E se não tiver nenhuma contraindicação, é claro, a vacina. Espero que eu tenha ajudado, espero que essas informações sejam úteis para entender a importância da vacinação e entender também, não causar um alarde, não é todo quadro respiratório que vai ser suspeita de sarampo. A gente também não pode sair correndo e ficar desesperado, a gente tem que se proteger de forma responsável com vacinação e ao mesmo tempo entender um pouquinho da doença para também não ter um alarde, às vezes desnecessariamente. Ok? Até o próximo vídeo.